Salve, muito boa noite. Bom ter vocês aqui participando da Rede Vida, participando do Frente a Frente, aqui, diretamente daqui de Brasília. Algumas perguntas aqui, deputado, que gostaria que o senhor respondesse rapidamente. Boa noite, gostaria de saber do deputado, com sinceridade, quais os planos do MDB com relação à eleição presidencial? Não acredito que o ministro Meirelles mudou de partido só por mudar. Ele sairá como candidato pelo MDB? Flávio de São Paulo. Obrigado, Flávio. Bom, cumprimentar o Flávio. Olha, primeiro foi para nós ontem, foi um dia de muita satisfação, de muita alegria. O ministro Henrique Meirelles foi um ministro que pegou a economia, assumiu há 1 ano e 10 meses atrás a economia totalmente esfacelada, o Brasil no fundo do poço, ou no subsolo do fundo do poço, e hoje pode dizer que a nossa economia ela Mas melhorou. o senhor acha que ele será candidato? Ele é uma pessoa, é um forte candidato nosso do MDB. O senhor acha que o MDB terá candidato? O MDB terá candidato. Nós já tivemos aí o próprio presidente Michel Temer também se colocando à disposição, porém, o PMDB, devido a ser da forma com que ele é democrático, um partido onde as pessoas têm muito diálogo, eu não tenho dúvida nenhuma de que daqui até julho, aquele que estiver melhor preparado vai poder ser o candidato. Outra pergunta aqui, boa noite. Qual o nível da democracia no Brasil? Estamos no primário ou no período de graduação? É o Antônio Eustáquio, de Curitiba. Obrigado, Antônio Eustáquio. Muito boa, muito boa. Qual é esse nível da democracia para resistir tanto abalo assim? O nível da democracia, na minha opinião, é muito bom, é positivo. E a sociedade brasileira, as instituições estão fortalecidas e isso é de fundamental importância. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo e a liberdade de expressão no país nosso é muito, muito grande, é uma liberdade total. Uma coisa é certa, ninguém pode dizer que não pôde expressar aquilo que sentia. Mas está em que nível, o senhor acha? Primário ou pós-graduação? Não, nós não estamos nem no primário nem na pós-graduação, nós estamos indo bem. Estamos melhorando, né, Janésio? Outra pergunta aqui. Eu só vou acreditar nesse país o dia em que acabar os grandes salários, mordomias e foro privilegiado. É o Júnior Batalini, de Maringá, no Paraná. Isso é uma observação, não tem pergunta. Aí vem outra pergunta aqui. A possibilidade das Forças Armadas dar um golpe militar caso Inácio Lula não for condenado? Ele já foi condenado, mas vamos aproveitar o assunto. O senhor ficou preocupado com a declaração do chefe do Exército, do comandante do Exército? General Vilas Boas. Primeiramente, eu quero dizer que salário ideal seria que todo brasileiro ganhasse bem. E nós temos, sim, realmente alto salário, em especial quem que se aposenta com alto salário, que aí está o maior problema. A pessoa ganha muito hoje e quando se aposenta com aquele tanto que ele ganha e mais um pouco. Aí realmente onde está dando o maior problema com a Previdência. Agora, outro detalhe, esse detalhe da democracia. Hoje o presidente Michel Temer fez questão de falar isso no pronunciamento dele hoje. A democracia no nosso país está tão sólida que não teve problema nenhum nas palavras do general Vilas Boas. Não teve problema nenhum. Como também depois teve do brigadeiro da Aeronáutica, que também compartilhou sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Foi uma opinião pessoal dele e que ela serviu para mostrar que eles, mesmo como o general do Exército Brasileiro... O senhor incentiva que os comandantes façam esse tipo de... Ela foi o tipo do posicionamento que deu tranquilidade para a população brasileira. Ele só deu aquela opinião deles, uma opinião política, mas, ao mesmo tempo, uma opinião que gera tranquilidade para as pessoas. Olha, se vocês não trabalhar direito, se vocês não fazer a parte de vocês, nós podemos fazer. E isso num país onde tem que melhorar, que tem que progredir, é muito importante que nós tenhamos instituições fortes
e, sem sombra de dúvida, da minha parte, eu não fiquei nem um pouco preocupado com as palavras dele. Pelo contrário, isso aí fortalece a democracia e o próprio presidente Michel Temer, ele não ficou nem um pouco preocupado com as palavras do general Vilas Boas. Porém, deputado, vários setores da sociedade brasileira, o senhor sabe muito bem, o nosso ouvinte, existe uma expressão bem popular que diz que cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, isso, né? Então, o senhor sabe muito bem que há pouco tempo saímos de um período de exceção, então muitos setores da sociedade consideraram que foi inadequada ou foi extemporânea, que não foi no momento certo, às vésperas de uma votação aí no Supremo, que poderia definir o futuro de um ex-presidente da República. O senhor, mesmo assim, com essas considerações todas de que foi num momento inadequado, o senhor acha que mesmo assim foi boa? Foi boa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Na verdade, o que nós temos que nos preocupar é com o bem-estar das pessoas. E você imagine se hoje o Supremo pegasse e pedisse vista desse processo e não julgasse hoje. Ou fosse julgar lá e deixasse com que o Lula passasse esse habeas corpus dele e ele ficasse aí livre, tranquilo, fazendo campanha, contando bravatas pelo Brasil afora. Pelo menos, não sei, eu tenho certeza que não foi, que essa decisão do Supremo hoje não foi por causa do recado do general Vilas Boas, não. Foi uma decisão soberana, mas foi uma decisão que foi tomada, que poderia ser pedido vistas e nós continuarmos com essa historinha até sei lá quando. Então, eu acho que foi muito positivo, tenho certeza que foi positivo. E a oposição, hoje a oposição ocupou a tribuna para criticar o general Vilas Boas, mostrando todos os problemas que teve na época da ditadura. Eu concordo com a oposição também, é um direito deles. Democraticamente, eles falaram a opinião deles e eu estou dando a minha opinião. A minha opinião é que as Forças Armadas, ela cumpre um papel importante na democracia e é muito importante eles poder dar a opinião deles. Afinal de contas, eles são cidadãos igual nós e que mesmo tendo uma função de militar muito importante, mas ele também não falou nada demais. Ele só falou que... O senhor conhece a Ana Cláudia? Ana Cláudia? Conheço. Sua filha, ela mandou uma mensagem aqui. Pai, parabéns pelo... É a filha do deputado, Ana Cláudia. Pai, parabéns pelo seu querida, incessante trabalho na Câmara dos Deputados. Você faz a diferença, siga em frente e estamos contigo. Um grande abraço da sua filha, Ana Cláudia. E tem uma pergunta aqui que vem de Cristina, de Ponte Nova, Minas Gerais. Boa noite a todos. Porque mesmo em uma fase dessa, como nunca se viu, ainda podemos ver tantas denúncias de desvios, fraudes, compras de tanto material de logística, principalmente na saúde, sem funcionar, parados e o povo sem acesso a exames. Ainda não tem receio da justiça. É interessante que a Cristina, lá de Ponte Nova, traz um assunto que eu venho repetindo. Não pense que a corrupção acabou, não. Ela está nesse momento em andamento, né? Agora, na minha opinião, todos os fatos que estão acontecendo de corrupção é tudo de 99, 2000, 2004, 2005, 2010, 2014. Os de hoje... Agora, as cidades que têm problema de gestão na saúde, hoje o cidadão tem que escolher bem o seu prefeito e o seu vereador. Porque todo o dinheiro da saúde que sai daqui, ele vai para o Estado, do Estado vai para o município, e quem fiscaliza a gestão dos recursos é a sociedade, é o povo daquele município. E tem os instrumentos legais para denunciar prefeito, para denunciar vereador e para denunciar gestor de hospital. Então, eu acredito que onde tem corrupção é porque também tem a população que não está exercendo o direito dela, é porque os vereadores não estão trabalhando como deveria trabalhar, é porque o Ministério Público desse local não está trabalhando direito, porque instrumento para combater a corrupção tem
em todos os lugares do país. A lei é realmente... Zé, você queria voltar aí? Minha língua está coçando para dois assuntos bem da nossa política aqui, mas que, claro, mexe. Vai lá, Genésio. São dois assuntos, né? Primeiro, eu queria a sua opinião. Como vai ser a relação do PMDB? Do PMDB não, é MDB, né? Voltou a ser MDB. Tinha que ir lá, a gente se pega com o PMDB, mas é MDB. Como o senhor, que é vice-líder do MDB, vai lidar com essa história do... Tem vários partidos aí que fazem parte do governo, né? E um importante ministério, o Ministério da Educação, inclusive, que fez coisas muito importantes, se gosta ou não, durante esse 1 ano e 10 meses aí, né? E que é controlado, pensado muito pelo democratas, né? Existem setores democratas que prefeririam que o Ministério continuasse com o Democratas, mas o Democratas tem um pré-candidato à presidência da República. Queria saber como é que vai ficar isso aí e depois eu queria a sua opinião, como deve ser feita, na sua avaliação, a prisão. Claro, isso é uma atribuição do juiz Sérgio Moro, ele que vai aplicar, né? Mas como o senhor acha que deve ser a prisão do ex-presidente Lula? A polícia tem que bater na porta, tem que ver uma negociação? Bem, as perguntas estão colocadas. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que na política ela é de mão dupla. E o DEM, liderado por diversos deputados, os deputados mais experientes que nós temos na casa, estão no DEM. O nosso presidente, Rodrigo Maia, ele foi uma pessoa, um gestor, um líder muito importante pelo que nós conseguimos no Brasil. Se nós formos analisar todas as propostas que nós aprovamos na Câmara, tudo tinha o Rodrigo Maia por trás. É um parceiro de primeira hora. E eu tenho certeza de que o Baleia Rossi, meu líder, meus colegas deputados, nós não somos de comer e virar o prato. Não somos disso e não pode ser assim. Eu, na minha opinião, se o DEM quiser continuar com o Ministério da Educação, na minha opinião, e desde que vá fazer um trabalho bem feito, dentro daquela política que o governo Michel Temer quer, e que se vai ser bom para a população, e o Rodrigo Maia vai ser o candidato a presidente, na minha opinião, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. Pelo contrário. Sim, mas há um esforço do governo para que isso aconteça? Opa, claro que há. Porque uma coisa é certa. Eu, por exemplo, tenho o maior respeito pelos deputados federais do DEM, como tem do PP, como eu tenho do PTB. E parece que o partido cresceu muito, né? Cresceu. O deputado Paulderney Avelino, que é secretário do DEM, me disse que pode chegar ali a 40. Sabe o que está acontecendo também? O governo Michel Temer, Baleia Rossi, a cúpula do PMDB, tirar de nós pode tirar, mas nós não vamos tirar nada deles. Nós não estamos trabalhando para tirar ninguém do DEM, nem do PP, nós estamos, como se diz, na nossa. Nós estamos, porque o presidente Michel Temer precisa, para a governabilidade do país, precisa ter o respaldo desses deputados, e eles o dão. São pessoas de primeira hora, estão lá. Tem partidos aí que realmente não merecem o respeito. Tem partidos, tem pessoas, como tem também dentro do PMDB, pessoas que estavam dentro do PMDB e votam contra o governo e que, na verdade, saíram, mas, na verdade, eles nunca estiveram dentro. Então, tem. Agora, o que nós temos que fazer é respeitar os partidos, respeitar as pessoas de bem. E no DEM tem, como tem no PP, como tem no PTB, como tem em diversos partidos aí, pessoas do bem. E essas pessoas do bem, elas têm que permanecer na política, elas têm que permanecer trabalhando e elas precisam ser respeitadas. E o que nós estamos fazendo é isso aí, respeitando Muito bem, pessoas. deputado. Nós, nessa conversa aqui, uma conversa boa, aberta, franca, com a participação dos ouvintes aqui, fizemos mais um Frente a Frente. Eu queria agradecer muito a participação do deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo, que participa de todas as grandes movimentações e das articulações aqui. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Zé Maria, quero agradecer ao Genésio e quero dizer à minha sociedade, à sociedade brasileira, que o Brasil tem jeito, o Brasil é fantástico, o Brasil é enorme, o Brasil tem terra, o Brasil tem gente boa e nós vamos dar a volta por cima e o Brasil ainda vai ser um dos países mais importantes do mundo.
Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Torço muito. Muito obrigado e felicidade a todos. Muito obrigado. E um abraço à minha família, né? Genésio, obrigado, Genésio, por sua participação aqui no Frente a Frente, nessa conversa franca e aberta aqui com o deputado Mauro Pereira. Obrigado pelo convite, Zé. Obrigado, deputado. Suas colocações são francas. Nós que já estamos aqui há bastante tempo, a gente observa muito o perfil dos parlamentares. O senhor parece acreditar no que diz. Desejo sorte, que tenha mais mandatos, até porque é importante para sucesso o Congresso. no teu trabalho também. Obrigado. Suzé, um abraço a todos os ouvintes e telespectadores, claro, internautas que estão nos acompanhando, e até a próxima. Perfeito. É um dia importante, um dia histórico para o Supremo Tribunal Federal e também a grande expectativa de todos nesse dia onde a política virou caso de polícia e de justiça, Supremo Tribunal Federal. Nós terminamos aqui o Frente a Frente, mas você continua, porque vai começar agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado. Muito boa noite.